Olá, boa noite. Bem, gente, a gente está aqui para mais um vídeo do canal Água Viva. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o apoio de todos. Está sendo muito legal. Em apenas 2 semanas que eu estou nesse trabalho, as visualizações, está muito legal mesmo, muito obrigado. Assim, por ser um assunto que muita gente não se interessa, né? Eu por não ter um estúdio bonito, por não ter, né, uma estrutura legal, com muita dificuldade, mas aí, pela vontade do Criador, vocês estão me apoiando. Agradeço muito pelos e-mails, pelas perguntas. E é isso aí. Bem, conforme o prometido no outro vídeo, hoje eu vou falar sobre a figura sacerdotal. A gente vai explorar bem esse assunto e eu espero que todos vejam. Vejam porque vai ser muito interessante esse vídeo. Vai ser muito esclarecedor. Não deixem de ver. E não deixem de ver os outros também. E por favor, vocês têm me ajudado muito, marcando sempre lá mais um no Google+. Vocês têm, né, me apoiado demais nesse trabalho. Mas eu peço que todos que assistam o vídeo e gostem do vídeo, por favor, inscreva-se no canal. É simples, é só chegar lá e inscrever-se. Clica ali. E aí, toda vez que tiver um novo vídeo, uma novidade, vocês vão ficar sabendo primeiro, né, sobre as novidades do canal Água Viva. Não esqueçam de se inscrever, por favor. Inclusive para ajudar a manter esse trabalho também. Quem gostar, por favor, faça o favor de se inscrever no canal. Bem, gente, hoje eu vou falar sobre a figura sacerdotal, né? A gente vai analisar na escritura o que é essa figura sacerdotal. E se hoje, né, essa figura sacerdotal existe. Bem, há quem diga ser, né? Nós vemos nas religiões aí os sacerdotes atuando, né? Aquele sacerdote é aquele mediador, né, entre o Criador do céu e da terra e nós. Então a gente vê hoje em dia que isso ainda funciona, né? Mas o que a gente vai entender na escritura, se é para funcionar, e se é para funcionar dessa forma que funciona, né? Então é isso aí que a gente vai analisar e vai ser muito interessante. Não deixem de assistir. E todos os vídeos que vocês veem, vocês sempre procurem ver com calma, né? Com tranquilidade, sem nenhuma. Se não tiver tempo na hora, tiver alguma coisa para fazer, não vejam. Porque senão muita coisa vai passar batida e muita gente não entende. Às vezes, né? As pessoas enviam e-mail com perguntas porque justamente não pararam para analisar, para ver o vídeo com calma. Então eu peço que vejam o vídeo com calma no momento que estiverem tranquilos, que aí as ideias vão se encaixar melhor, né? Então esse é o objetivo, né? Bem, vamos começar para a gente não se atrasar. Eu vou falar da figura sacerdotal. O primeiro, antes de começar aqui na escritura, pegando os capítulos, eu queria só deixar algo claro. A primeira vez que nós tivemos uma figura de sacerdote na escritura, e como eu faço sempre, me perdoe, é porque os meus recursos são muito difíceis, são muito, né, eu não tenho muita estrutura, eu só vou verificar se está gravando, e aí a gente continua. Tá assim, vamos lá. A primeira vez que surge na escritura a figura de um sacerdote, ela surge com Melquisedeque, né? Quando Abraão vai à guerra contra os reis lá, né? Que rei de Sodoma, e pega as riquezas deles, e ao encontrar Melquisedeque, rei de Salém, né? Melquisedeque significa rei da justiça e rei de Salém significa rei da paz, né? Então ele encontrou Melquisedeque, deu lá os despojos de guerra, e lá está escrito Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, segundo a Escritura. Então essa é a primeira vez que nós encontramos essa figura sacerdotal, esse mediador, né, entre o Criador do céu e da terra e nós. E depois a gente vai ter essa figura novamente a partir da lei de Moisés, que são aqueles da linhagem araônica
e os da tribo de Levi, tribo da qual Moisés fazia parte. Bem, a gente vai ter essa figura sacerdotal, né, de mediador entre o Criador e os homens, né, segundo a Escritura. Apesar de que eu tenho lá minhas dúvidas sobre a lei de Moisés, é só vocês verem aquele livro, o primeiro vídeo do canal Água Viva, Lei de Moisés versus Lei do Criador. Mas o que aparece na Escritura como figura sacerdotal é a tribo de Levi, a linhagem araônica. Depois nós tivemos mediador, tivemos os profetas, né? Que foram outros mediadores. Aí já não era sacerdote, né? Eram os profetas, que eram essa figura de mediador entre o Criador do céu e da terra e o homem, né? O que o Criador falava diretamente com eles, e aí eles passavam um recado aos homens, né? Tivemos Jeremias, Isaías, Samuel, vários, Daniel, Ezequiel, e por aí vai, Miqueias, Amós, Zacarias, Malaquias, Ageu. Então tivemos vários, os profetas, né? E aí vem o Salvador, vem o Messias. E aí o Messias vem. E aí tudo muda de figura. As coisas mudam completamente de figura, como eu vou mostrar aqui agora, né? Bem, eu vou começar, porque se vocês acompanharem os vídeos anteriores, vocês vão entender que com a morte do Messias, né, cumpre-se a lei, né, a lei do Criador, e é uma nova aliança, um novo pacto que ele faz, né, com todos aqueles que creem nele. Então o que acontece? Nessa nova aliança, eu gosto muito dessa passagem, que é 1 Pedro 2,5. Essa passagem é interessantíssima, porque ele fala para nós: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. O que Pedro está querendo dizer aqui? Que aqueles, entendeu, que creem no Messias, ele já é seu próprio sacerdote. Nós somos sacerdotes, sacerdócio santo, segundo Pedro aqui, ó. Nós não precisamos mais de um mediador entre o Criador e nós, porque nós já temos, que é o Messias. Então, eu vou provar isso nas outras passagens, né? Essa coisa de mediador, como a gente vê hoje em dia, né? Pastor, padre e vários outros, a gente não precisa mais, segundo as Escrituras, porque ele fala para todos: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Ele está falando que nós somos o templo aqui, né, do Criador, para ser de sacerdócio santo. Nós somos edificados como casa espiritual para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios físicos, jejum, cantar, bater palma, não, sacrifícios espirituais aceitáveis ao Criador por Jesus Cristo. Bem, então aqui ele deixa claro que nós somos sacerdócio santo, né, a partir do Salvador, a partir da morte do Salvador, no novo pacto, como ele prometeu que ele derramaria o Espírito, né, segundo Paulo, como eu sempre digo, para aqueles que, se é que tens o Espírito. Então, já está explicando aqui que nós somos nosso próprio sacerdote. Agora vamos lá, mais uma vez, Mateus 23. Esse texto também é muito bom, muito interessante. Mateus 23, vamos lá no 8. Vós, porém, olha o que o Salvador está falando para todos, está falando para nós. Ele falava para nós, né, para aquele povo e para nós atualmente. Né, a partir dos profetas, que se você tem a Torá, né, que é a lei que é para os israelitas, não tem nada a ver com a gente, né, que é a lei de Moisés, aquelas coisas. Você tem os escritos, né, que são lá os escritos de Davi,
Salomão, essas coisas, você tem os profetas, que esses sim, né, já fala para nós. Então, e daí do Salvador para cá, sempre falando para o povo de lá daquela época e para nós, sempre falando para o futuro. Então vamos lá. No Mateus 23:8 diz assim: Vós, porém, não quereis ser chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Então ele está dizendo que a partir dele não há mais essa figura hierárquica, né, de um sacerdote mediador entre o Criador e nós. Não há mais essa figura. Ele está falando: Vós, porém, não quereis ser chamados por mestres, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Então, você tem ele como cabeça e nós todos iguais como irmãos, sem hierarquia nenhuma, sem sacerdote, como Pedro disse, nós somos sacerdócio santo. Agora, porque as pessoas dizem, porque precisa me ensinar, eu preciso aprender, então preciso de alguém. Então vamos lá para 1 João. Eu preciso de um sacerdote, né? As pessoas dizem, eu preciso de um sacerdote. Vamos lá. Preciso de um pastor, preciso de um padre. Vamos lá, vamos ver se precisa mesmo. 1 João 2, 27. 26, né? Vamos no 26 primeiro. Perdão. Olha o que João fala. 1 João, capítulo 2, versículo 26. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. E quanto a vós, a unção que dele, do Salvador, recebestes, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permaneceis. Isso aqui não deixa dúvida, né? Vamos lá. Vou repetir. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. E quanto a vós, a unção que dele recebestes, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua própria unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentirosa. Não é mentira. Como vos ensinou ela, assim nele permaneceis. Então, gente, não estou querendo dizer aqui, porque muita gente... Aqui João diz que não há necessidade de que ninguém vos ensine. Como Paulo diz lá, se é que você tens o Espírito. Mas, a questão é claro que você precisa receber a palavra, porque se você nunca ouviu, dificilmente você vai... Mas quem tem o Espírito, você fala uma vez. É como ele disse, aquele que eu der da água, ele nunca mais terá sede, ele vai jorrar para a vida eterna. Então eu falo disso para alguém, sobre essas coisas, para uma pessoa. Ela entende, se ela tiver o Espírito, como Paulo disse, se é que tu tens o Espírito, ela vai entender na hora. E daí ela nunca mais vai ter sede, não vai precisar fazer como as pessoas. Vai beber no tempo, vai no tempo de pedra, beber segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vai todo domingo, vai toda quarta, não vai precisar disso. Beber lá do sacerdote, né? Entre aspas. Então ela vai jorrar. Eu falei, ela já jorra. Jorra para a vida eterna. Da água que nunca mais a pessoa tem sede de aprender. É libertação total. Não fica preso num aprisco, entendeu? Sendo ensinado, entendeu? Eu vou chegar lá. Mas, então ele diz aqui, não é que não há necessidade que ninguém vos ensine. A pessoa falou, ele ouviu uma vez e vai embora, entendeu? Se ele tiver o Espírito, ele pega aquilo rápido. Não precisa de parafernália, é uma coisa simples. Não precisa de um monte de coisa que tem por aí. Não sou eu que estou dizendo, é João. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. E quanto a vós, a unção que recebeis fica em vós, e não teis necessidade de que alguém vos ensine. Quem está dizendo aqui é João. 1 João, capítulo 2, versículo 26 e 27. Depois você pega para ver.
Aí vamos lá. Aí Jeremias, um profeta que falava também para nós, né? Vamos ver se Jeremias concorda com João. Vamos lá em Jeremias. Eu gosto muito de Jeremias, gosto muito. Falava para nós. Vamos lá, Jeremias 31, versículo 34. Depois vocês peguem e comprovem, porque eu não estou dizendo nada, quem está dizendo é a Escritura. Jeremias, versículo 31, não, capítulo 31, versículo 34. Vamos ver o que Jeremias fala, se ele concorda com João ou não. Ó. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel. O que dá a entender, gente, que Jeremias falava só para Israel, mas não é. Porque Israel é uma palavra blasfemada, então, na realidade, é o povo do Criador, que não estava só ali entre os israelitas. É um povo que seria formado, né, para viver lá na vida eterna. Nós não somos judeus nascidos dos judeus, né, daquelas tribos lá, mas nós somos esse povo, essa igreja, comprada pelo sangue do Salvador lá na morte dele. Então ele está falando para nós. Depois daqueles dias, diz o Criador, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o Deus e eles serão o meu povo. Ó, ele está falando para a gente, para o futuro. Tá vendo? Eu nem tinha lido antes, mas eu li antes, mas foi o de baixo. Eu quis começar pelo de cima. Ele está falando. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, falando para nós. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo. É para nós. Nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Criador, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E eu lhes perdoarei as suas iniquidades e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso aconteceu quando? Quando o nosso Salvador morre, tem a ressurreição, nos compra a igreja, que somos nós, com o sangue, e aí ele derrama o Espírito. Aqui, Jeremias está falando disso, que nós fomos limpos dos pecados. Quando? Quando o Salvador morre. Então ele diz, e não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecer o Criador, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E ponto final. Jeremias concordando com João, não sou eu que estou dizendo. É Jeremias concordando com João. É que eu estou falando, não há necessidade, como João disse, não há necessidade que vos ensine. Posso ensinar? Posso. Não há necessidade, mas eu posso. É claro que tem lá, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Eu preciso falar. Mas não é falar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ainda mais só Malaquias 3:10, né? Trazer os dízimos na casa do tesouro, porque é isso que faz. Então, eu preciso ensinar uma vez, e a pessoa jorra, segundo ele, só dou da água uma vez, e ela nunca mais tem sede. Segundo o Salvador falou lá para a mulher do poço. Depois vocês peguem a passagem da mulher samaritana. Ele diz isso. Entendeu? O dia que eu der, se você beber da minha água, nunca mais terá sede. Pelo contrário, jorrará para a vida eterna. Não sou eu que disse, o Salvador, o Messias. Então Jeremias concordando com João. Agora vamos lá para... Agora vamos ver se nós precisamos, né, de um sacerdote, de um pastor, de um padre, de alguma coisa. Vamos lá em João 10. João 10. Vou começar do 7. Como sempre, eu vejo capítulos e versículos, porque senão, se eu for ler tudo, não acabo hoje. Mas depois, com calma, vocês peguem e lê tudo, sem se preocupar com epígrafe, sem se preocupar com capítulo e versículo, leia de forma, né, direta, entendeu? Para poder não ser enganado. Epígrafe não é da escritura, epígrafe é colocada pelo homem justamente para confundir. Né, pelos grandes teólogos aí da vida, né, Calvino, Zwinglio, Lutero, Santo Agostinho. Então, cuidado com esses homens. Vamos lá.
João 10, capítulo 7. Perdão, botei no 7 aqui. João 10, capítulo 7. Tornou, pois, o Messias a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele está dizendo que é outro? Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim quando? Antes daquela hora lá, não. Antes do retorno dele, né? Da segunda vinda, que é para o reino eterno. Todos que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Gente, é uma pergunta. Ele disse alguns que vieram antes de mim? Ele disse todos. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Agora, vamos esclarecer uma dúvida. Ele disse que todos são ladrões e salteadores. Ele não disse que um ou outro é. Agora você vai dizer, mas Paulo teve... Não, Paulo, Pedro, não aprisionou ovelhas em aprisco. Entendeu? Paulo e Pedro não tinham ovelha para eles. Eles ganhavam ovelha para o Messias. Entendeu? Diferente desses homens de hoje que ganham ovelhas para eles. Dizem que são minhas ovelhas. Você pode reparar, são pastores, ovelhas dele. Assim também funciona com os padres e etc. São as ovelhas deles que eles aprisionam no aprisco do templo de pedra. Então Paulo, Pedro, Tiago, João jamais fizeram isso. Entendeu? Nunca tiveram templo de pedra, nunca construíram, nunca fundaram religião, nunca fizeram nada nesse sentido. Então não vamos confundir as coisas. Ele disse, os que diz que tem ovelha, né? Ele diz, eu vou voltar no 7. Tornou, pois, os Messias a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, todos são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. As ovelhas, que ovelhas que não ouviram? As dele. Eu sou a porta. Se alguém entrar a casa, o filho fica, entrará e sairá e achará pastagem. Ele disse, mais uma vez, eu sou a porta. O ladrão, quem é o ladrão? Ele disse que são lá atrás ladrões e salteadores. Não vem senão para matar, para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Agora no 11 é perfeito. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É ele que está dizendo, gente, não sou eu. Agora há gente que segue pastores por aí, né? Ele diz que ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Aí, nesse caso, ele está falando, né, do inimigo. Ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importam com as ovelhas. Aí ele volta no 14 de novo. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda... Aí ele vai. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. O que ele está dizendo? Daquele povo que se achava separado, aquele povo de Israel, né? Ele disse, eu tenho outras, que somos nós. Essas outras ovelhas que ele está fora daquele aprisco lá, ele está falando de nós, que somos gentios. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. A estas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a vida pelas ovelhas. Vai embora. Gente, no 16 ele fala maravilhosamente bem. E haverá um rebanho e um pastor. Bem, gente, é complicado. Ele que disse que ele é o único pastor, é um rebanho e um pastor. Agora, quem queira seguir, eu
tenho, sim, sabe uma coisa? Cara, a pessoa que segue um pastor, cara, que não seja o Salvador, o Messias, segue homens. Como Jeremias disse, maldito é o homem que confia no outro homem. Cara, eu não... que o Criador tenha pena, porque não é mole não. É ele que está dizendo que haverá um rebanho e um pastor, e ele é o bom pastor, que as ovelhas o conhecem. Fala do mercenário, todos que vieram antes de mim são ladrões, salteadores. Agora há quem queira seguir homens, né? Aí vai do pensamento de cada um. Quem sou eu para julgar ninguém? Eu estou apenas citando aqui passagens da Escritura, ensinando. Bem, gente, eu fui em João. Eu separei aqui Filipenses 2:3. Não sei, eu não lembro agora por que eu separei essa, mas acredito que deva ser interessante. Vamos ver, Filipenses 2:3. Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considere uns aos outros superiores a si mesmo. Isso aí, mas é por essa questão de hierarquia, de clero, né? Hierarquia eclesiástica. Um querendo superior ao outro, né? Nos assuntos religiosos, né? Os assuntos, né? E aí que ele fala assim: não, nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Paulo dizendo aos Filipenses: considere uns aos outros superiores a si mesmo. Então você considerar o outro superior, não querer ser superior a ninguém. Bem, isso aqui eu separei porque eu achei legal também. Agora, Hebreus, capítulo 7. Também interessante. Hebreus, capítulo 7, do 22 ao 28. Vamos ver o que Paulo fala. De tanto melhor pacto, Jesus, o Messias, foi feito fiador. E na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, o Salvador, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam ao Criador, e não por homens. Compreende? O não por homens não está na Escritura, mas eu estou afirmando aqui, ó. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam ao Criador, porquanto vive para sempre para interceder por eles. Olha só, cara, sensacional isso, hein? É Paulo que está dizendo que o sacerdote é o Salvador, é o Messias. Entendeu? Eu vou ler de novo para não ficar... De tanto melhor pacto, o Messias foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes, falando dos outros, né? O sacerdote que não é o Messias, em grande número. Porque pela morte, ele está falando aqui dos levitas, ele fala aqui dos levitas, porém, isso serve para nós. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, não é o que acontece hoje? Porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, o Salvador, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele, está escrito aqui, os que pelo pastor, os que pelo padre, outro mediador que não seja ele, não. Os que se cheguem a ele, os que por ele se chegam ao Criador, porquanto vive para sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, que é o Salvador, separado dos pecadores e feito mais sublimes que os céus, que não necessita, como os sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, subir monte, coisas físicas, bater palmas, sacrifícios físicos, que não necessita, como os sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo por nós. Ele já nos salvou
Não precisa. O sacerdote, o sumo sacerdote, o pastor é ele. O mestre é ele. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho para sempre aperfeiçoado. Sensacional, gente. Quem não entender isso, cara, é porque eu acredito muito no que Paulo disse. Se é que tens o Espírito, acredito muito nisso. Porque realmente, se não entender, ou porque não prestou atenção, né, não teve, como eu falei, não parou para ver com calma, ou porque realmente não tem o Espírito, eu não posso dar outra, porque está perfeito. Está perfeito essa. Agora, gente, eu vou pegar. Eu já estou terminando o vídeo. Hoje não vai ser muito longo. Porque eu acho que foi bem esclarecido. Eu acho que não deixou dúvida. Então, eu vou pegar uma passagem que eles usam muito para enganar, para justificar hierarquias dentro das religiões. Eles usam muito essa passagem. Eu sempre gosto de usar o que eles enganam para poder a gente bater em cima para ver se é isso mesmo que quer dizer. Correto? O que estava acontecendo? Isso acontece em Efésios, capítulo 4. É essa passagem que eles usam para enganar muitas pessoas. Vamos lá em Efésios, estou procurando Efésios. Vamos lá. Efésios, capítulo 4. Eles usam esse pedacinho aqui para justificar a hierarquia dentro de um clero religioso, uma hierarquia eclesiástica. Eles usam Efésios 4, capítulo 11. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Gente, eles usam isso para justificar a hierarquia. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que Paulo dificilmente escrevia uma carta para um povo. Não era para uma igreja, um templo de pedra que ele escrevia a carta, era para um povo daquela cidade. Essa cidade era de Éfeso. Ele escreveu essa carta aos Efésios. Então esse povo, você pode reparar que ele começava a carta falando com eles, tal, sempre começando elogiando, saudando e tal. Mas depois só vinha pancada. Só pancada. Porque ele sabia como o povo era. Então, vamos pegar, eles pegam 11 só. O Criador deu um para apóstolo. Agora, vamos ler tudo para a gente entender se ele está falando, se ele está dando uma bronca ou se ele está dando essa ordem, que é para ter apóstolo, para ter. Vamos lá. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Criador, que andeis como é digno para a vocação com que foste chamados. Olha só, que andeis como é digno. Ele já não está falando que eles estão agindo com dignidade. Ele está falando que rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Criador, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Que vocação? Para ser um líder religioso, para ter hierarquia? Não. A vocação que eles foram chamados é pertencer ao grupo de pessoas que irão para a vida eterna, a igreja do Salvador. Entendeu? Essa é a vocação. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele está rogando ao Criador, porque eles já não estavam. E aqui ele está dando uma bronca, porque ele estava querendo lá criar hierarquias, por eles mesmos. Por eles mesmos eles estavam querendo criar hierarquia. Então ele está dando uma bronca já, ó. Olha só, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele aqui já começou a dar bronca, ele está rogando. Então ele fala, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que é unidade, gente? É um ser superior ao outro? É ter uma hierarquia, um ser maior do que o outro? É óbvio que a unidade é uma coisa só, todo mundo igual. Isso é comunhão, isso é estar em comum. Todo mundo igual, como o Salvador falou naquela passagem. Um só é vosso mestre.
e todos vós sois irmãos, a partir dele. Antes, o Criador tinha dado mesmo como profetas, como as coisas, como apóstolos, mas isso acabou com a morte do Salvador. Ele diz: procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque quando começa a ter hierarquia, já começa a ter dissensão. Um quer ser maior que o outro e já estava dando besteira lá, é por isso que ele estava brigando. Ó. Porque há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da nossa vocação. Que esperança é essa, gente? Na vida eterna, é o que eu acabei de falar lá em cima. A nossa vocação é essa. É de saber, confiar, ter fé e esperar a vida eterna. Não tem outra. Ele diz, há um só corpo. Vamos lá. Cristianismo dividido em igreja católica, igreja evangélica, igreja anglicana, igreja ortodoxa. Ele diz que é um só corpo. Mais de 20 mil denominação protestante só no Brasil. E ele diz que é um só corpo. Mas vamos lá. Há um só corpo e um só espírito. E cada uma com as suas doutrinas, né? Cada uma com coisa diferente. Tudo diferente. Muito parecidas, mas com algumas coisas diferentes. Então, cadê a unidade do espírito? Beleza. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só mestre, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que é levar cativo o cativeiro? Ele estava brigando, porque justamente eles estavam querendo fazer uma hierarquia entre eles. Então ele falou, isso era coisa da lei de Moisés, que tinha um sacerdote, mediador entre o homem, e já estava brigando. Em tudo Paulo briga contra a lei. Isso aqui é uma briga contra a atitude que eles estavam tendo, pior do que a lei, porque lá só tinha um sacerdote. Ali eles estavam querendo fazer outras hierarquias. Então, que depois eu vou provar. Vou provar que os Efésios estavam fazendo isso. Vamos lá. Ele levou o cativo o cativeiro, aquela coisa que prendia o homem para chegar ao Criador. Ele levou, quando ele morre, ele é o mediador. Nós não precisamos mais de homem nenhum para chegar ao Pai, porque chegamos através dele, com sangue comprado. Mas tem pessoas que insistem em seguir homens como guia. Homens como guia. Então, meu amigo, aí é com cada um, eu não preciso falar não. Aquele que desceu é também o que subiu, muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aí ele vem aqui, e ele deu. Eu sei que deu é passado, mas tudo bem. Ele deu uns como apóstolos e outros como profetas. Outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Ele deu. Aí ele vai. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele não está querendo firmar nenhuma hierarquia. E eu vou provar mais abaixo o que é isso. Que ele não está querendo dizer. Ele está querendo dizer que o dom não é o cara que amanhã pega um dinheiro, vai no cartório, abre um CNPJ, né? Paga lá, abre um CNPJ, aluga uma portinha e aí diz que foi ungido e que o Criador deu dom a ele. Porque ele fez isso. Muitos começaram assim com uma portinha, hoje são donos do Brasil inteiro. Porque tem pessoas que seguem eles, né? Mas eu não estou julgando ninguém. O que eu estou querendo dizer é que o dom, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui físico, tá? Mas depois eu vou explicar o porquê. Ele diz que deu dom. O dom nasce com a pessoa. Não é uma pessoa que teve a coragem, foi no cartório e abriu uma entidade sem fins lucrativos. Uma instituição jurídica com CNPJ. Não é isso não é dom. Dom nasce com a pessoa. O jogador de futebol. Uns nascem com dom. E os outros aprendem até na escolinha um pouco a jogar. Mas quem vai sobressair? É o que recebeu o dom. Então ele diz, ele deu dons. Então uns, aí vem, um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres.
Ele não está aqui firmando hierarquia, ele está dizendo que lá eles estavam querendo fazer hierarquia, que um é acima do outro. Ele falou, não, dá com, ó, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Salvador, até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé, todo mundo unido, não um maior que o outro. Eu vou provar lá embaixo. E do pleno conhecimento do Filho do Criador, ao estado de homem feito à medida da estatura e da plenitude do Salvador, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Ele estava brigando justamente porque os Efésios estavam querendo criar hierarquia, ele estava falando contra. Ó, eu vou provar. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo juntos, naquele que é o cabeça. Quem? O homem, o pastor, o padre? Não, Cristo. Cresçamos em tudo, igual, como o Salvador falou, todos vós, eu sou o mestre, todos vós sois irmãos. Eu sou o único pastor, o resto é ovelha. Então eles falam lá que o cabeça é o pastor da igreja, né? E o caldo é quem está de membro. Né? É isso que eles ensinam na igreja católica, o padre é o cabeça e o meu pai. Aqui está dizendo, cresçamos em amor, em tudo. Ó, verdade e amor, cresçamos em tudo, juntos, naquele que é o cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, todos iguais, ó, seguindo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor, não um maior do que o outro. Portanto, digo isto e testifico. Vem mais e mais. Edifico isto no Criador, para que não mais andeis como andam os gentios, na verdade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida do Criador, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ele estava dando alguma ordem aos Efésios, estava dando uma bronca. Isso aqui é uma bronca terrível. Os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram a lascívia para cometerem com avidez toda a sorte de impureza. Os Efésios estavam fazendo isso. Isso aqui não é ordenamento para eles fazerem nada. Isso aqui é uma bronca terrível. Mas vós não aprendestes assim com Cristo, se é que ouvistes e nele fostes instruídos, conforme a verdade do Salvador. Se é que ouviste, como eu disse na outra vez, se é que tem o Espírito, entenda. Entendeu? Ao despojar o entendimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Isso aqui é ordenança, gente, para fazer hierarquia. Isso aqui é uma bronca terrível, porque eles estavam fazendo isso. A vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que segundo o Criador foi criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Cadê o cabeça e o membro? Cadê o cabeça e o cauda? Você é membro que segue um homem? Eu não consigo... Paulo dizendo, pois somos membros uns dos outros. Como o Salvador disse, eu sou o mestre, vós todos sois irmãos. Gente, não é difícil de entender. Desculpa eu me exaltar, é porque tem muita gente que eu converso e não consegue, a coisa não entra. Então, se é que tens o Espírito. E depois dessa eu não preciso falar mais nada, preciso. Agora eu só vou terminar comprovando, mas nessa vocês vão ter que fazer uma pequena pesquisa. Eu deixo esse desafio para vocês. Confirmando se Paulo estava, se os Efésios estavam com essa mania de criar hierarquia e Paulo aqui estava dando uma bronca neles ou não. Sabe aonde a gente vai confirmar isso? Em Apocalipse. O próprio Salvador falando sobre os Efésios. Apocalipse 2:6. Vamos lá. Apocalipse 2:6. Olha o que o próprio Salvador falando para João, né? Falando no Apocalipse. Ó, vamos lá. No 1 está escrito. No capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso.
Anjo da igreja não é pastor não, tá? Que esse autotitula anjo da igreja. Não é isso não. Isso aqui é simbólico. Da igreja em Éfeso, escreve. Agora vamos ao 6. Tens, porém, isto que aborreces, as obras dos nicolaítas, as quais também eu me aborreço. Agora vamos no versículo 15 do próprio capítulo 2. Ele repete, o Salvador repete de novo. Assim tens também alguns de igual modo que servem à doutrina dos nicolaítas, falando dos Efésios. Arrepende-te, pois, senão virei em breve, batalharei com a espada, e começa a massacrar os Efésios aqui em Apocalipse. Falando, mas o importante agora que eu digo que vocês vão ter que fazer a pesquisa, é que eles estavam praticando, os Efésios, a doutrina dos nicolaítas. Aí vocês vão procurar na internet o que é, porque está aqui na escritura, então a gente fica, doutrina dos nicolaítas. O que é isso? Então vocês procurem na internet o que é a doutrina dos nicolaítas. Se não é um grupo que se infiltrou na igreja primitiva, principalmente tinha muita influência em Éfeso, que queria criar um clero religioso, uma hierarquia eclesiástica. Eram conhecidos como nicolaítas. Eu peguei até a etimologia da palavra, que vem do grego nikal, que significa conquistar, e laíta, que significa, vem da etimologia da palavra laicos, que significa leigo, povo, massa ou plebe. Então os nicolaítas, esses que seguem aí, esses são os nicolaítas de hoje. Entendeu? Que querem conquistar, controlar os leigos, o povo, a massa, se auto-intitulando ungidos e pastores, quando a própria escritura provê aqui que só há um pastor, um só mestre, um só corpo, um só cabeça, um só espírito. E é isso. Bem, gente, é isso. Eu não vou mais me alongar. Eu espero que tenha sido proveitoso. Mais uma vez, eu só peço uma coisa. Eu quero agradecer o apoio, muito obrigado. Mas eu peço, ao verem o vídeo, inscrevam-se, por favor. Se verem o anúncio, assistam até o final. Tudo para manter esse trabalho, para que a gente possa, né, o YouTube me dar uma moral aí, né, colocando meus vídeos na frente. Quanto mais inscrição, então vocês me ajudam. Por favor, peço que se inscrevam, porque os que gostam do meu vídeo, dos meus vídeos, se inscrevam. E, gente, tamo junto, até a próxima. Eu não sei o que eu vou falar na próxima, mas eu espero começar a fazer uns vídeos mais curtos agora, que eu vou falar um pouco sobre, né, Illuminati, dominação, nova ordem mundial. Então eu vou falar um pouco sobre isso nos próximos vídeos. Eu só não sei ao certo o que eu vou falar ainda. Mas agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima.